bem, vamos lá. Estávamos aqui exatamente no julgado, na ementa do julgado da DC8, da medida cautelar, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os critérios para aferição de uma carga tributária com efeito confiscatório. Peço licença para ler, porque a ementa por si só é bastante esclarecedora, gente. E vocês vão perceber da leitura dela que não há qualquer valor objetivo no que diz respeito ao tributo, o pagamento a título de tributo. Olha lá, a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza, renda e capital, ou seja, sua capacidade contributiva, para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período, a mesma pessoa política que os houver instituído, a União Federal no caso. O caso aqui da DC era a União, o ente político tributante, condicionando-se ainda a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, a observância pelo legislador de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo poder público. Agora aqui é que está o pulo do gato. Olha a questão de prova. Segundo o Supremo Tribunal Federal, resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e os rendimentos do contribuinte. Vamos fazer cara-crachá? Totalidade da carga tributária, resultante das múltiplas incidências tributárias. Capacidade de que dispõe o contribuinte. Aqui, ó, substancialmente afetar, os rendimentos do contribuinte dentro de um determinado período, a mesma pessoa política e o critério de razoabilidade. Mesma entidade estatal, aí mesma pessoa política, e isso seja de maneira irrazoável. Tenham atenção, no que diz respeito ao efeito confiscatório do tributo, do pagamento a título de tributo decorrente de fato gerador, não é isso? De ocorrência no mundo concreto da hipótese de incidência, o Supremo estabeleceu esses critérios que devem ser observados. Já no que diz respeito à multa tributária, olha só como a coisa muda de figura, e eu vou me ausentar de novo. Taxa e confisco, custo do serviço público. Eu acho que eu passei adiante, era isso aqui. Pronto, aqui. Multa e confisco, aqui sim, perdão. Daqui a pouco a gente vai para a taxa, tá? Agravo regimental em recurso extraordinário, tributário, multa fiscal. Ou seja, valor, cobrado do sujeito passivo em face do descumprimento de uma obrigação acessória instrumental, ou instrumental nos termos lá do 113 do Código Tributário Nacional. Era para ter emitido uma nota fiscal, por exemplo, e não emitiu. Será lavrado o auto de infração, uma vez fiscalizada e verificada a ocorrência, e, obviamente, será aplicada multa tributária. Perceba a diferença. Uma coisa é o tributo, não é isso? E aqui eu estou falando de nota fiscal, tributo, pagamento do ICMS em face da circulação de uma mercadoria, fato gerador de ICMS, que é o tributo. E no que diz respeito ao tributo, a DC8, medida cautelar. Preciso verificar, diante de todos aqueles critérios,
se o pagamento desse ICMS é confiscatório. Agora eu estou falando de multa. O cidadãozinho circulou a mercadoria, praticou o fato gerador do ICMS, mas esqueceu de emitir a nota fiscal. Uma vez fiscalizado, e percebam, uma vez fiscalizado, é um dever instrumental, acessório, obrigação tributária, não é isso? Obrigação tributária acessória ou instrumental. Uma vez fiscalizado, dever de fazer, obrigação de fazer. Uma vez fiscalizado e verificado esse esquecimento, o fiscal de tributos vai falar: lamento, tome aí um memorialzinho para melhorar, né, a memória, se eu não esquecer mais, mas eu vou te multar. A multa tributária, ela também, não pode ser confiscatória. 2, diferentemente do que aconteceu na ADC 8, o Supremo Tribunal Federal, quando tratou da multa tributária no recurso extraordinário 748.257, ele estabeleceu um critério objetivo para que seja observado no que diz respeito ao efeito confiscatório, o caráter confiscatório da multa. Ó, aqui, esta corte firmou o entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas tributárias, multa fiscal, fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Portanto, se o tributo lá, o ICMS, era, por exemplo, R$1.000, que tinha que ser pago, a multa tributária pela não emissão da nota fiscal não pode ser o valor do tributo, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não pode ser R$1.000. Percebam, tem um critério objetivo no que diz respeito à multa. Agora sim, taxa. A taxa também, enquanto espécie tributária, não pode ser confiscatória. E como, segundo o Supremo Tribunal Federal, se afere o efeito confiscatório da taxa? Na ADI 2551, o Supremo Tribunal Federal disse que a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do poder público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados para esse efeito os elementos pertinentes às alíquotas e base de cálculos fixadas em lei. O Supremo Tribunal Federal, em suma e ao cabo, quis dizer o seguinte: olha, você não pode cobrar a título de taxa pela prestação de um serviço público um valor que exorbite do próprio custo do serviço público efetivamente prestado ao contribuinte. E de artigo 150, inciso 4, é isso. Vamos agora para o 5, princípio da não limitação ao tráfego de tráfego. Andar, não vai falar tráfico não, pelo amor de Deus, viu? Traficar não pode não mesmo. Agora, trafegar com o que é seu, você pode dentro da República Federativa do Brasil. Artigo 150, dê uma olhada lá comigo. Artigo 150, inciso 5º ou 5. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, e aqui é ressalvada a cobrança do pedágio quando era considerado tributo da espécie taxa, tá? Pela utilização
de vias conservadas pelo poder público. Existe uma outra exceção que não está aí. É o tal do ICMS interestadual, que está no artigo 155.2 da Constituição, que também é uma exceção ao princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Olha lá o que diz o 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. E é de transporte. O que está sendo tributado é o transporte de bens e não o fato de você estar portando os seus bens. Exemplo, se você vai se mudar, você está aí estudando para concursos, não é isso? Estudando para concursos, pode ser que você passe em um outro estado e tenha que se mudar para esse outro estado. Você vai contratar um serviço de transporte para levar os seus bens. Isso daí é tributado pelo ICMS. Tá? Veja, o que está sendo tributado não é você trafegar os seus bens. Se você levar tudo com você, tá tudo certo, pode levar. Agora, se você contratar alguém para o fazer, tem que pagar ICMS em face do transporte, né, da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, dentro da mesma cidade, não. Tá bom? O que visa assegurar o artigo 155 da Constituição é a liberdade de locomoção com os bens, né? Isso está lá no artigo 5º caput da Constituição. Outra exceção que está lá no próprio dispositivo, o artigo 155 da Constituição Federal, é o pedágio. O pedágio já foi considerado tributo na República Federativa do Brasil, da espécie taxa. Isso está aí, né? Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário 181.475, é o chamado selo pedágio. Se você não lembra disso, procura aí saber com alguém da sua família, alguém assim, com um pouco mais de idade, mas antigamente, algumas vias, especialmente vias federais, para se trafegar nela, precisava no para-brisa do carro ter um selinho, tal do selo pedágio, e era considerado uma taxa. Entretanto, atualmente, uma vez que o serviço de pedágio foi transferido para a iniciativa privada por meio de contratos administrativos, concessão, permissão, autorização, a atual natureza jurídica do pedágio é de tarifa ou preço público. Tanto faz, ou tarifa ou preço público. Quando preço para aqueles administrativistas, né, mais xiitas, tem diferença. Preço público é quando o Estado, né, presta o serviço e cobra, e tarifa aqui restou para o concessionário, permissionário ou autorizatário do serviço público. É a taxa aeroportuária, artigo 175, parágrafo único da Constituição, também uma vez que o serviço, né, é delegado por meio de contrato administrativo, natureza de tarifa. A gente chama taxa porque a gente se acostumou a chamar de taxa, tá? Mas se trata de tarifa. Bom, eu sei que depois do artigo 155, obviamente, vem o 6, né? E o 6º inciso, ele começa a tratar de um tema que nós veremos em breve, porque nós precisamos estudar de forma coerente. Então, eu vou pular as imunidades do artigo 156º da Constituição e a gente vai terminar os princípios constitucionais
que devem ser observados pelos entes federativos, a União, alguns voltados apenas para a União, no que diz respeito à tributação. Dá uma pulada do 150, inciso 6º, para o 151 da Constituição Federal de 1988, em que eu tenho vedações à União no que diz respeito à tributação. Segundo o artigo 151 da Constituição Federal, é vedado à União: 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município em detrimento de outro. Admitido que admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. É o que justifica, inclusive, a Zona Franca de Manaus. A admissão da concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diversas regiões do país tem por objetivo cumprir o artigo 3º, inciso 3 da Constituição, tendo em vista que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, diminuir as desigualdades regionais. O que eu tenho no artigo 151 da Constituição é uma determinação de tratamento uniforme a todos os entes federativos, devendo, inclusive, haver simetria no tratamento entre estados e Distrito Federal. Artigo 151(2) da Constituição Federal de 88 diz ainda, voltado também apenas para a União, diz que é vedado à União 2, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para os seus agentes. Nós sabemos que o Estado pode emprestar dinheiro. Não é isso, gente? Não é isso? Tanto pode emprestar, como pode tomar emprestado. Quando você investe, por exemplo, no Tesouro Nacional, e aqui eu estou falando da União, você está emprestando dinheiro à União. E, obviamente, quando você empresta esse dinheiro, você não empresta porque você é bonzinho, né? Porque não bastando pagar tributo, você, poxa, eu quero ajudar a União, vou lá emprestar um dinheiro. Não. Você empresta sob a promessa de que a União te devolva esse recurso emprestado com agregação nesse valor. Que agregação é essa? Juros e correção monetária. Você não é bobo nem nada. E aí você vai lá, você abre lá, né, sua conta da XP, verifica qual é o tesouro que está sendo melhor remunerado, aporta um recurso lá e está emprestando dinheiro para a União. Só que não apenas a União pode emprestar. Os estados, o Distrito Federal e os municípios também. E sabe o que acontece a depender da espécie de empréstimo que você faça, né? Que você aporte esse recurso? Pois bem, você vai ter lucro. Você vai haver implementação da sua renda. E muito provavelmente você vai ter que pagar imposto de renda. E a União é que detém a competência para instituir o imposto de renda e cobrar o imposto de renda, não é isso? Tá. E o que a União poderia fazer ou pensar em fazer se não houvesse essa previsão do 151(2)? Olha, eu, União, vou tributar a renda de quem me emprestar dinheiro em uma alíquota mais favorecida, menor,
do que aquele que emprestar dinheiro para os estados do Distrito Federal ou as municipalidades. E assim, eu termino condicionando o empréstimo só a mim, porque afinal de contas, se quem me empresta vai ter uma alíquota de 10% do que o dinheiro render, do que ele ganhar, e lá se ele emprestar para para o Distrito Federal, os municípios, né, e os estados, eu tributar em 15%, você vai emprestar a quem, meu filho? A quem te cobra menos imposto de renda. E aí, qual ente federativo que terá um maior aporte de recursos? Quem teria, no caso, a União. E é por isso que a Constituição veda que a União tribute a renda das obrigações da dívida pública dos estados do Distrito Federal e dos municípios em valores superiores aos que fixar para suas obrigações. Ainda, a União também não pode fixar alíquota de imposto de renda, né? A gente tem 3 faixinhas. A gente não pode fixar alíquota de IR em valor diferente para os seus agentes públicos, os seus servidores públicos e outra para os servidores dos estados, do Distrito Federal e municípios. Isso decorre, inclusive, do artigo 152 da Constituição Federal de 88. Não obstante, sabendo a peça que somos, né, nós brasileiros, nós somos criativos sim, especialmente em alguns vieses da vida, o Poder Constituinte originário achou por bem o legislador já deixar ali, né? Olha, não pode fazer isso, tá? Em face do 152 da Constituição, e aqui, para ficar claro, você não ter dúvida nenhuma, 151.2 da Constituição, também União. Artigo 151.3 da Constituição traz a chamada vedação de isenção heterônoma. A União também voltado para a União. É vedado à União instituir isenções de tributos. O correto aí seria é vedada a União, porque eu estou com... Enfim, depois a gente vê isso. É vedado à União 3. Instituir isenções, vamos pesquisar isso, que agora eu fiquei na dúvida. É vedado à União 3, porque aí eu tenho um artigo, né, gente, antes da União, se eu tenho crase é porque eu tenho um artigo. Bom, enfim, é vedado, vamos ao que interessa, não vamos pensar aqui em coisa que não interessa agora não, mas na hora da escrita interessa, tá, da subjetiva, você perde ponto se crasear errado, se fizer concordância nominal errado. Bom, 151.3, é vedado à União 3 instituir isenções de tributos, da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. É vedada a isenção heterônoma. E o que é a isenção heterônoma? Um ente federativo que não detém competência para instituir um tributo, renunciar à receita dele e isentar. Tá? No que diz respeito ao artigo 155, parágrafo 2º, 12e, a emenda constitucional isentou tudo do ICMS. Tudo está imune. No que diz respeito ao imposto de exportação também. 156, parágrafo 3º, 2, IBS também, no 149A. E aqui está tudo bem, porque é a Constituição Federal, não é isso? Que está falando que tributos que não estão na competência da União estão imunes. É a República Federativa do Brasil. Primeiro ponto, está tudo bem. E aqui eu já tenho o gancho para o que a gente precisa diferenciar. A União, e vejam como o texto constitucional é muito claro, é vedada a União, ente federativo. Não é isso? Um dos nossos entes federativos, que afinal temos União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios,
que todos compõem a República Federativa do Brasil. Portanto, a União, ela não pode conceder isenção de tributo que não esteja inserido na sua competência. A República Federativa do Brasil pode tudo, meu amigo. Especialmente no âmbito internacional. E por meio de quem? Quem é a pessoa em âmbito internacional que se apresenta como chefe da República Federativa do Brasil, o nosso chefe de Estado, o presidente da República, que além da função de chefe de Estado, exerce a função de chefe de governo, não é isso? Dentro do Estado brasileiro, bem como de chefe da administração pública federal. Nessa situação aqui, ele não pode absolutamente conceder isenção nenhuma, enquanto chefe de Estado, aqui ele pode. Porque ele está concedendo, isso se faz geralmente por meio de tratados internacionais, vide GATT, por exemplo, tá? Ele faz uma condição de chefe de Estado por meio de um tratado internacional, que aí ele vai trazer para o Brasil e vai ser incorporado, não é isso? Como chefe de governo, ele vai trazer e vai ser incorporado dentro do sistema jurídico brasileiro. Mas isso ele faz como chefe de Estado. E aqui pode, porque é a República Federativa do Brasil que está fazendo, e não a União. Ainda dei uma olhada no artigo 98 do Código Tributário Nacional. Travou aqui a língua. Código Tributário Nacional, que diz que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna e serão observados pelas que lhes sobrevenham. Eu não estou tratando aqui de isenção heterônoma. Eu estou falando aqui de tratado internacional, de acordo internacional firmado pelo chefe de Estado. E, obviamente, que uma vez inseridos dentro do sistema jurídico brasileiro, possuem status de lei ordinária e todo o tempo podem ser o quê? Denunciados, ainda que tacitamente, por meio de uma lei que sobrevenha ao tratado e com ele conflite. Afinal de contas, estamos falando de um Estado soberano. República Federativa do Brasil é um Estado soberano que firma tratados que são do seu interesse e que pode todo o tempo rever esses tratados, denunciando formalmente, conforme as normas de direito internacional público, ou tacitamente, por meio da sua legislação interna. Artigo 152. Princípio da vedação da discriminação em razão da procedência ou do destino. E aqui é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Percebam que aqui no 152 eu tenho uma vedação voltada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Turminha que detém a competência de quê? ICMS, ISS e IBS. Esse princípio, ele não tem aplicação nas relações internacionais, e por isso que eu chamei a atenção aqui. A União não está no 152, portanto, a União, ela pode sim discriminar um bem ou serviço em face da procedência dele. E assim o faz por meio de quem? Por meio do imposto de importação. E é por isso que se pode cobrar imposto de importação.
Segundo o STF e o STJ, não é admissível que Estados e Distrito Federal estabeleçam alíquotas de IPVA diferenciada entre veículos nacionais e importados. E por quê? Porque o veículo importado já foi tributado em face da sua procedência pelo imposto de importação. Da mesma forma que não se admite a alíquota diferenciada de IPVA para veículos importados e os de procedência nacional. O tratamento desigual significaria uma nova tributação pelo fato gerador da própria importação e procedência do veículo. E nos vemos em breve.